Então, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa e vamos pedir que o Mestre Jesus nos ampare com seu misericordioso amor, nos abençoe nesses momentos tão delicados, tão angustiantes para todos nós. Que os espíritos benfeitores enviem seus auxílios aos hospitais, às casas de repouso, aos lugares onde as pessoas estão trabalhando na linha de frente, auxiliando a todos nós a passarmos por esse momento, guardando-nos o coração das más influências e preservando-nos em harmonia, para que a paz do Cristo se faça conosco. Doamos assim o nosso amor, que emitimos em forma de vibração, desejando o bem para todos. Que a espiritualidade amiga fluidifique todas as águas de nosso planeta. Que cada irmãozinho, ao tomar essa água, sinta-se medicado, sinta-se auxiliado, sinta-se confortado em seu coração. E como um só coração, unindo esforços dos dois planos da vida, material e espiritual, nós possamos envolver aqueles em quem pensamos em vibrações harmoniosas, de saúde, de equilíbrio, de paz. Vamos pedir a Deus que nos acompanhe e derrame sobre nós o seu raio de divina luz, inundando nossos corações com muito amor, com muita harmonia, para que possamos passar por esse momento que exige de nós tanta paciência, tanta dedicação, que possamos pensar no nosso próximo e agir com amor no coração, como Jesus faria se aqui estivesse encarnado. Que o nosso ambiente doméstico seja bom, próspero, em luz, em harmonia. Que as crianças e as pessoas abandonadas pela rua recebam esse benefício, recebam essa energia curadora, que possam estar protegidos pela espiritualidade benfeitora. E assim, irmãos, oremos todos em favor uns dos outros, para que não nos falte a mão amiga a estender a ajuda no momento difícil e para que nunca nos falte a fé. Que assim seja. Saudações aos nossos irmãos, aos irmãos que estão nos ouvindo. É um prazer nós estarmos aqui gravando mais essa exposição online. É uma oportunidade sempre gostosa falar da doutrina dos Espíritos, Consolador prometido por Jesus. O tema solicitado para que nós abordássemos hoje é a alteração do destino. E é um tema sempre que desperta bastante curiosidade, porque todo homem, ante a incerteza do porvir, ele se questiona: qual é o seu destino? Afinal, nós podemos mudar o nosso destino? E nessa inquietude, nessa curiosidade, nessa ansiedade, muitas vezes nós até recorremos a cartomantes, ciganos,
os videntes, consultamos cartas, tarôs, bola de cristal, tudo querendo saber qual é o nosso destino. E em vão, pois não encontramos as respostas. Até mesmo na música. No samba imortalizado pela cantora Simone, O Amanhã, o autor, de forma poética, interroga: como será o amanhã? O que vai ser do meu destino? Ante essa curiosidade, eu resolvi então iniciar o nosso trabalho não fazendo uma previsão do destino, mas fazendo uma afirmação sobre o destino. Fazer uma afirmação sobre o destino de você que está me assistindo. Então vamos à afirmação. No auge do seu destino, você será muito inteligente. E não terá só inteligência intelectual, mas também terá a inteligência emocional. No auge do seu destino, você será um ser bondoso. Praticará a benevolência para com todos e exercitará a pura e simples caridade sem nenhum interesse particular, na sua simplicidade de não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. No apogeu do seu destino, você vai conhecer a felicidade. Olhará para trás e contará entre os inimigos vencidos o egoísmo, o orgulho, a ignorância, as paixões inferiores, o apego às coisas materiais e todos os demais vícios. No auge do teu destino, você estará carregando consigo, na sua bagagem, como patrimônio seu, todas as potências divinas já desenvolvidas na qualidade de virtudes ativas. Você vivenciará o amor em toda a sua amplitude e terá uma consciência feliz e tranquila, isto é, no auge do seu destino você será feliz. Esta não é uma previsão, é uma afirmação. Porque esse destino de que eu estou falando é o destino atemporal, que é imutável, que é lei de Deus. Portanto, essa afirmação serve para você que está me assistindo, serve para mim, serve para nós, serve para a humanidade. Porque todos nós somos filhos de Deus. E quando eu faço uma afirmação dessa, de repente alguém pode questionar, mas Marco, se todos nós temos a mesma condição no final, então eu não preciso fazer nada. Eu não preciso nem me esforçar. Mas daí nós precisamos conversar um pouquinho mais, nós precisamos estudar para compreender como que funciona esse mecanismo. Realmente, Deus nos criou, nos ama, nos deu uma condição de igualdade no momento da criação e um objetivo comum também a ser alcançados por nós. Isto é, nós somos espíritos imortais. Fomos todos criados numa mesma condição, simples e inocência, ignorante com relação às leis. E entre esse ponto de partida e o ponto de chegada é que nós vamos caminhando e nos autoconstruindo. Ou seja, é durante a caminhada que nós vamos
nos construir, crescendo, nos preparando para desempenharmos a função por nós esperada. Como que funciona isso? Quando nós fomos criados lá simples e ignorantes, no início nós não tínhamos livre-arbítrio. Evoluíamos pela força das coisas, pela lei de determinismo, isto quando nós éramos espíritos com E minúsculo. Depois nós nos tornamos espíritos com E maiúsculo. Ganhamos o raciocínio e também recebemos o livre-arbítrio. A partir daí, então, nós passamos a ter o direito de escolher, de decidir sobre como partilhar, como caminhar nessa nossa longa jornada do progresso. E o progresso também é a evolução, é a lei de Deus. Por isso que quando alguém diz, mas se todos nós vamos chegar no mesmo ponto, eu não preciso fazer nada, nós estamos então aí contrariando uma lei de Deus. A nossa inércia, na verdade, é uma atitude contrária à lei de Deus. E junto com o nosso livre-arbítrio também veio a responsabilidade. Porque o livre-arbítrio que nós recebemos não é irrestrito, ele não é total, amplo, não. Ele está sujeito às leis divinas. Ou seja, quando nós usamos da nossa liberdade de escolha e obramos de acordo com as leis de Deus, nós recebemos o benefício dessas leis. Quando nós utilizamos o nosso livre-arbítrio e agimos de maneira contrária à lei de Deus, nós somos penalizados pelas leis divinas. E alguém pode dizer, mas eu já ouvi falar que Deus não castiga ninguém. Como é que nós somos penalizados? Nós somos penalizados por nós mesmos. Porque quando nós tomarmos a consciência de que nós agimos mal, esse mecanismo da lei vai fazer uma cobrança e nós vamos sentir a necessidade de reparar aquele mal que nós fizemos. E isso não é uma invenção da doutrina espírita, não. Isso está no Evangelho, vários profetas que antecederam mesmo a Jesus já falaram sobre essa lei de responsabilidade com o livre-arbítrio. Se nós pegarmos o Novo Testamento, nós vamos encontrar lá o registro do evangelista Marcos, que registrou a palavra de Jesus que dizia: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isto é, ele estava falando de lei de causa e efeito. E Jesus estava nos advertindo para o cuidado que nós temos que ter quando nós tomarmos determinada atitude. Ou seja, quando nós vamos decidir sobre algo, eu vou decidir se eu faço ou não faço. Se eu vou fazer desta ou daquela maneira. O poder decisório é meu, do meu livre-arbítrio. Agora, a partir do momento que eu decidi fazer ou não fazer, desta ou daquela maneira, eu aciono uma lei de determinismo e fatalmente eu tenho que responder pela minha atitude. É a colheita obrigatória da minha semeadura. Então, nós podemos dizer assim que nós, na condição de espíritos imortais, nós temos um destino atemporal, que é essa decisão de Deus do ponto de partida, do ponto de chegada que nós vamos realizar, e podemos dizer que durante todo o nosso processo de caminhada, nós temos um destino transitório, ao qual nós alteramos com frequência. Pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, nós o alteramos.
E o nosso livre-arbítrio, durante toda a caminhada, ele também, à medida que nós evoluímos como espírito, a nossa capacidade de decisão também vai aumentando. O nosso livre-arbítrio vai se ampliando. E quando nós estacionamos, nos negamos a caminhar, insistimos pela nossa rebeldia em agir de maneira contrária à lei, automaticamente o nosso livre-arbítrio começa a ser caçado por uma necessidade. Nós podemos até fazer uma analogia com respeito à educação e à criação dos nossos filhos. Da mesma maneira que esse livre-arbítrio é caçado do espírito rebelde, nós não agimos assim com os nossos filhos. Nós damos uma liberdade, damos a educação para eles e a criança não tem a mesma autonomia do que o jovem, porque ela não está preparada para tantas decisões. E mesmo na juventude, o filho, nós damos a liberdade, ele vai até a esquina. Ele fez bom uso dessa liberdade, nós ampliamos esta autonomia para ele ir mais longe. Agora, se ele compromete, abusa dessa liberdade e age de maneira irresponsável, o pai que é vigilante, que é amoroso, que se preocupa, ele envolve o filho para junto de si, limita o seu livre-arbítrio, reinicia um processo de educação e depois vai largando gradualmente. Da mesma maneira, age Deus para com os filhos. Quando nós nos recusamos a caminhar contrariando a lei de evolução, a lei de progresso, existe N mecanismos que podem ser utilizados para fazer com que nós reiniciem a caminhada. Existe a dor, existe N necessidades que o espírito se sente agredido, que ele sofre e que esta condição de sofrimento não foi um castigo imposto por Deus, mas que é uma consequência dos seus atos. Jesus falava de semeadura e colheita, porque todos nós, se fazermos um estudo, nós vamos ver que quando Jesus falava da vinha do Pai, do campo de trabalho do Pai, ele estava falando do nosso planeta, para nós. Ou seja, a terra é a vinha do Pai, na qual nós estamos aqui a trabalho, para evoluir, para aproveitar as oportunidades. A semeadura, as oportunidades de semear são diárias. Por exemplo, um colega de trabalho que faz alguma coisa errada, aquele que nós consideramos amigo e que daqui a pouco nós tomamos conhecimento que ele falou mal de nós. O que é isso? Ingratidão? Não, isso é oportunidade de semear. Se alguém falhou para conosco, alguém cometeu um erro, nós nunca cometemos erros. Nós não somos carentes de indulgência. Então, se nós identificamos um erro do nosso irmão, é hora de nós aproveitarmos para semear a indulgência. Semeando a indulgência, o que nós vamos colher? Indulgência. E nós precisamos de indulgência, porque somos espíritos imperfeitos, erramos. Dizia a minha mãe quando eu era criança, sempre lembrava, olha, quem planta vento, colhe tempestade. Quando eu estava fazendo alguma coisa errada, ela sempre dizia essa mesma frase, me chamando a atenção. E é assim mesmo. Se nós plantamos a ingratidão, nós vamos colher ingratidão. Se nós exercemos a maledicência, alguém vai ser maledicente conosco. Semeadura livre, colheita obrigatória.
Não é mais novidade para nós que o nosso planeta está passando por um momento de transição e que essa escola, essa vinha vai passar de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Então se faz necessário, alguns de nós talvez esteja tendo a última oportunidade de reencarnar na Terra. Então é o momento de nós exercermos o nosso livre-arbítrio para modificar as nossas atitudes, as nossas semeaduras. Porque de maneira contrária, talvez, quando nós deixarmos o corpo físico, nós vamos ter uma surpresa ao saber que não retornaremos mais a essa vinha. Que vamos ser degradados para outra vinha, onde as dificuldades são maiores, onde os trabalhos são mais árduos, mais pesados. Porque nós desprezamos a oportunidade de continuarmos nessa escola. E essa escola, com este degredo desses irmãos que se comprazem no mal, que são rebeldes com relações às leis de Deus, ela vai ficar ainda mais maravilhosa, mais gostosa de conviver nela. E nós vamos nos sentir expulsos do paraíso, ante as agruras e as dificuldades do novo colégio. Por isso, meus irmãos, vale a pena não só nós tentarmos nos modificar, nós mudarmos. Na verdade, nós temos que nos transformarmos. Porque embora no dicionário a gente encontre assim, como sinônimo, nós mudar e transformar, na doutrina espírita a gente vê de uma maneira diferente. Nós utilizamos mais o termo mudar para as coisas materiais e transformar para as coisas morais. Por exemplo, o corpo muda, a alma se transforma. Então, se a nossa casa tem uma cor e nós mudamos a cor, a casa mudou. Mudou o externo. Mas a transformação vem de dentro para fora. E eu vou contar uma história para que a gente tenha uma ideia sobre mudança e transformação. Por exemplo, uma pessoa passa, olha-se no espelho e não gosta do que vê. Ela está com 120 quilos. Então ela decide. No outro dia, ela busca um cirurgião, faz uma cirurgia bariátrica, uma lipoaspiração, depois busca um cirurgião plástico, tira todos os excessos de pele. E alguns meses depois, ela está com 70 quilos. Ela mudou. Uma segunda pessoa passa na frente do espelho. Olha se não gosta do que vê. Ela está com 120 quilos. E ela pensa, como que eu cheguei a esta situação? Identifica que a vida dela está sedentária. Identifica que ela tem muita ansiedade e que isso levou a ela a um desequilíbrio durante o se alimentar. Que ela desenvolveu uma gula. E ela decide mudar. Ela busca alimentar-se de uma maneira saudável. Controla sua ansiedade. Começa a fazer exercícios regulares. E 1 ano depois, essa pessoa perdeu 50 quilos. A primeira mudou, mas se utilizou de um recurso externo para a mudança. A segunda se transformou, porque a mudança veio de dentro para fora.
ela desenvolveu hábitos saudáveis, isto é, ela se educou, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E isso é o que nós precisamos, meus amigos. Nós precisamos nos transformarmos para passarmos a ter crédito e merecimento, de alterar o nosso destino de espíritos da terceira ordem para espíritos de uma segunda ordem e termos o direito de continuarmos a viver na escola em que habitamos. Que possamos ter a força, que possamos nos fortalecer na prece para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Uma boa e tranquila paz aos nossos irmãos. Que cada um possa se esforçar por alcançar os seus objetivos. Que assim seja. Então, encerrando mais esse momento, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e diretora dessa casa, por mais esse momento, por estarmos aqui, por mandarmos essa energia e recebermos esse amor. Obrigada, Senhor, que logo possamos estar juntos em presença física novamente. Que assim seja.